Eu sou a professora Ana Donar e vamos começar agora a nossa disciplina Leituras do Texto Literário, módulo 1. Quando pensamos em literatura, não é muito fácil definir o termo imediatamente. Isto tem uma razão. A literatura está permeando nossas vidas muito mais do que podemos imaginar e talvez por esta razão seja tão difícil defini-la. O que é literatura, se não uma palavra-imagem transbordante de um universo inteiro de possibilidades de interpretação? Começando pelo próprio termo, aliás, sempre tão difícil de definir. Não podemos falar de literatura sem antes pensarmos em linguagem. Definir linguagem já é, por si só, uma tarefa árdua e complexa. Portanto, não poderíamos esperar facilidades para explicar a literatura, que é, fundamentalmente, na minha opinião, simplesmente narrativa. Mas a narrativa é uma expressão de linguagem humana, que pode ser simbólica, hiperbólica, antagônica, ambivalente, poética, pragmática e mais uma infinidade de fenômenos relacionados ao ato de narrar ou comunicar um evento ou expressar uma mensagem. Todo o nosso aparato linguageiro faz parte de um sistema de códigos que foram muito antes de nós codificados e recodificados pelas civilizações eternamente ao longo das eras. O que foi literatura para os gregos, certamente está longe de ser o que hoje chamamos de literatura, se pensarmos nas tradições aristotélicas e na filosofia antiga. Mas isso não nos impede de revisitar estes textos antigos e encontrarmos os elementos teóricos e estéticos tão pertinentes ainda ao nosso próprio tempo. Podemos, então, ainda usar a velha assertiva. Os gregos já disseram tudo? Esta impressão é legítima se pensamos que todo o arcabouço da historiografia e depois da crítica literária ocidental sempre se enriqueceu das fontes gregas e de suas metodologias. Podemos, sim, aceitar com humildade a herança dos antigos. Somos frutos deles, dos antigos e dos medievais. Mas até onde nosso tempo virtualizado pode nos levar para uma nova concepção do literário? Até onde podemos estar submergindo em fenômenos de linguagem ainda desconhecidos para nós e que nos cercam no nosso dia a dia com uma velocidade premente, sem nos darmos conta. As novas tecnologias entraram nas nossas vidas rapidamente e estamos todos tentando nos adaptar. Neste sentido, fomos obrigados a aprender ou a transformar nossa maneira de interagir com os outros, nossa maneira de ler e de armazenar dados. A lista de novidades é grande e a lista de adaptações também. A necessidade de adaptar-se ao meio e aos contatos sociais dentro de um ambiente qualquer
sempre leva a uma impulsão para a criatividade. Neste sentido, podemos ler a citação "People from the 21st century are developing new technologies that already altered the foundations of learning, teaching, art, science, politics, government, business, music, and literature. The most interesting aspect of these exciting innovations is that they are all made possible by a single tool, human language, instrumentum linguae. Estamos desenvolvendo nossas tecnologias que já alteraram as fundações do aprendizado, do ensino, da arte, da ciência, da política, dos governos, do comércio, da música e da literatura. O mais interessante aspecto destas excitantes inovações é que todas elas se tornaram possíveis através de uma única ferramenta, a linguagem humana, instrumentum linguae. Será que estamos lendo mais e pior? Ou será que estamos lendo mais e diferentemente? No âmbito das leituras pragmáticas, certamente estamos lendo mais no nosso dia a dia, pelo simples fato de termos que utilizar mensagem eletrônica e outros dispositivos eletrônicos textuais para o trabalho regular em nossas profissões. Não é novidade para ninguém hoje o fato de que estamos submergidos por muita informação que nos chega através de diferentes suportes. Mas e as estéticas literárias? Como elas estão sendo alteradas pelas novas tecnologias? A literatura tradicional se quer apenas texto ou texto e imagem compartilhados em um mesmo suporte numa comunidade de autores? A internet abriu, de fato, espaço para um novo tipo de literatura? Estaríamos apenas com uma maior possibilidade e capacidade de reprodutibilidade, que nos assegura, na verdade, um milênio promissor para a literatura não canônica e popular? Os avanços das ciências biológicas, na perspectiva do evolucionismo, revelam vários novos territórios de investigação para a literatura e que podem ir até mesmo ao encontro da paleontologia, disciplina componente do processo interdisciplinar para as ciências que investigam o surgimento da linguagem humana e da diversidade linguística no planeta. O mapeamento do cérebro humano e de suas funções específicas ligadas ao armazenamento de memória e produção de linguagem, ou desta abstração complexa que chamamos de linguagem, oferece elementos para a sistematização de teorias ligadas ao pensamento sistêmico, à linguística cognitiva ou evolucionista e às novas tendências estéticas da pós-modernidade. Todos podemos concordar que estamos numa era da imagem. E, na verdade, devemos nos lembrar que a linguagem escrita é posterior à imagem. Antes de tudo, o homem se expressou por gestos, danças, urros e grunhidos, é o que se supõe, e imagens, signos, que eram ao mesmo tempo utensílios simbólicos. Podemos então dar um salto em direção ao nosso passado mais remoto, no Paleolítico, e admirar as maravilhosas pinturas rupestres e suas narrativas
mitológicas ou pragmáticas. As pinturas rupestres tiveram funções para além da função mágico-religiosa. Serviam também como mensagem para outros membros de grupos que passavam por um abrigo ou gruta, por exemplo. Do ponto de vista de um simbolismo religioso, as imagens visavam interpretar as mensagens enviadas pelos seres sobrenaturais ou para se tocar a alma de algum animal sagrado, protetor de um determinado grupo. As pesquisas sobre a linguagem da arte rupestre revelaram vários universos diferentes e os avanços da paleontologia surpreendem a cada dia. Mas ainda estamos longe de compreender em sua amplitude o fenômeno misterioso e fascinante da linguagem humana entre imagem, som e escrita. Antes de passarmos ao estudo do texto literário e de suas diferentes leituras, vamos fazer um passeio pelos primórdios da humanidade, lá onde a linguagem que usamos hoje começou a se construir como instrumento de comunicação entre diferentes seres no planeta. Para muitos filólogos e teóricos do texto literário da atualidade, é impossível separar linguística e literatura. As duas coisas estão tão intrinsecamente ligadas que é impossível imaginar trabalhar uma sem a outra. Este é o caso dos linguistas da Universidade de Utrecht, na Holanda, para quem linguagem depende de uma síntese de várias adaptações biológicas conjugadas às inovações culturais. Language depends on a mixture of biological adaptations and cultural innovations. Há mais de 3 milhões de anos atrás, os primeiros hominídeos começaram a utilizar ferramentas para alimentação, para se proteger, e construíram abrigos para as intempéries, sobretudo. Muitos milhões de anos depois, surgiram os primeiros xamãs, detentores da linguagem simbólica, intermediária entre os homens e os deuses, ou o que quer que aqueles seres daquela época tão remota entendessem como deuses. O certo é que queriam comunicar algo. Transmitir uma mensagem sempre pressupõe um receptor. O caso do menino de Lapedo é um bom exemplo de como nos aproximamos da linguagem pela necessidade imperativa de comunicarmos através de uma narrativa qualquer e comunicarmos não só aos nossos homens, pares humanos, mas também aos deuses. O menino de Lapedo, que vocês verão num site que eu irei indicar, no guia de estudos, é um achado arqueológico de 50 mil anos, que revelou o enterramento simbólico, talvez um dos primeiros conhecidos para a civilização do Neandertal, na Europa. A articulação de sons ligados à imagem é um dos misteriosos enigmas para o homem ainda hoje. Talvez o maior deles. Como articulamos o pensamento e imagem e os sons para gerar a escrita? Que misteriosa ferramenta é capaz de nos lançar a mundos tão infinitos de possibilidades através de uma escrita? O que seriam dos números sem as palavras?
Será por esta razão que os antigos determinaram valores para as letras, como no alfabeto semítico ou no Ogã dos celtas? Se a literatura, tal como a conhecemos através dos antigos cânones, pode ser modificada pelos novos aparatos tecnológicos, ou se a nossa maneira de gerar linguagem ultrapassará o domínio da linguagem escrita para outra totalmente virtual, numérica ou magnética, isso ainda é muito cedo para falar. Mas o fato é que as ciências biológicas e tecnológicas estão gerando substanciais resultados interdisciplinares e transdisciplinares que apontam para uma arqueologia cultural humana, revolucionando dados da linguística histórica, até então enclausurados em velhas teorias que se beneficiavam tanto das ideologias de dominação cultural e étnica da velha Europa, quanto da inexistência de tecnologia adequada para a comprovação de fósseis ou vestígios arqueológicos, como é o caso da datação do carbono 14 ou da traçabilidade do genoma humano. Retomaremos no módulo 4 nossa reflexão sobre as novas linguagens e a ciência evolutiva. Até lá, temos uma boa aventura pela frente. Bom estudo a todos e até breve.